Salve família, sejam todos bem-vindos para mais um programa da Família Militar. Eu sou Eloy Júnior e esse é o podcast voltado para você, nosso amigo de coração que nos acompanha semanalmente nessa grande caminhada e projeto que estamos desenvolvendo. Desde já, agradeço a sua companhia de hoje, dê o like, compartilhe, mostre para todo mundo o nosso trabalho realizado aqui com muito afinco e amor pelo que nós fazemos. Hoje estamos recebendo um irmão de farda e um grande defensor da inclusão. Orgulhosamente, apresentamos aqui o nosso querido e amado deputado Yolando Almeida Santos. Seja bem-vindo, deputado. Maravilha, Eloy. Muito obrigado aí pelo convite especial que você me dirigiu junto com o Jair. Eu fico muito feliz aqui por conhecer aqui a Carol e o Gabriel também, que nos recebem aqui com muito carinho. E eu fico feliz aqui por estar aqui nesse momento com você. Muito obrigado. Jair, seja bem-vindo. Eu quero falar aqui o seguinte, é uma honra imensa a gente estar aqui com o deputado. Eu já tive a oportunidade de estar apoiando ele em umas eleições anteriores. Deputado, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite nosso. Tenho certeza que a gente é parceiro aí por muito obrigado você que é um guerreiro. Obrigado. Deputado, conte-nos a sua experiência militar e como ela influenciou a sua decisão de entrar na política. Meu amigo, eu estava acabando de falar para você agora há pouco, eu tinha um sonho muito mesmo, desejo. Eu trabalhava ali na roça, na região de Braslândia, e a gente via aqueles aviões passando e o desejo do coração era ardente. Falando, eu quero ser um dia piloto de avião, quero ir para a aeronáutica. É a nossa visão, né, de adolescente, jovem. A gente não tem noção o que é o militarismo. Até ingressar. Quando eu completei 18 anos, eu alistei-me ali na aeronáutica, no Sescomar, e assim, me apaixonei pelo primeiro momento, vi ali algumas fardas, os fardados também, de todas as patentes, e falei, eu quero ingressar aqui. Na primeira entrevista, o cabo me perguntou, você quer servir? Eu falei, eu quero servir. Então fica naquela fila do lado de cá, e a gente já sabe mais ou menos como é que funciona esse procedimento, né? O senhor foi pelo serviço militar obrigatório? Obrigatório, quando eu completei 18 anos. No ano que eu completei 18 anos, eu me alistei na Força Aérea, que era o desejo meu. E ali foi separado, né? Assim, não sei por qual motivo, mas ali, naquela época ainda não tinha a exigência tamanho, assim, eles via pelo tamanho, pela altura. Eu tenho 1,82 m, talvez era isso. Muito magro, que dava até dó, né? Mas, assim, a gente se alistou ali e ali fiquei. Realizei meu sonho, né, de aprender e ver o que era de fato o militarismo, com muito treinamento, com muito estudo, não muita disciplina, muita hierarquia. A gente respeitava de que hierarquia e disciplina era nosso lema, né? Nosso lema máximo ali. E a gente aprendeu ali no Sescomar, no BINFA, um batalhão de infantaria da Força Aérea. E aí fomos ali aprendendo as orientações, as instruções. E o desejo, desde lá, partia um desejo já no meu coração na parte política. Por incrível que pareça. Após terminar o recrutamento, nós subimos para o batalhão, para o Sescomar. E ali no Sescomar teve a primeira eleição, porque tinha cassino dos sargentos, tinha cassino dos oficiais e não tinha cassino dos soldados. Todos militares sabem o que é cassino, né? É um clube, né, onde os militares têm todas as atividades esportivas, né, sociais e tal. E teve essa primeira eleição lá dentro do batalhão de infantaria. Nós já tínhamos sido promovidos de recruta para soldado, então já estava bem inteirado já. E aí fomos a essa eleição lá. Eu era muito brincalhão, eu era laranjeiro também, que eu morava em Braslândia, como moro até hoje, e a gente era muito relacionado e muito bem relacionado. Eu sempre fui muito amigo. O que eu gosto de fazer, de fato, é amizade. Acho que eu estou no lugar certo, porque a política, ela faz muitos amigos, né? E aí eu me relacionava muito bem com todo mundo, e aí, quem quiser ser candidato tem que formar chapa, com 4 membros. Eu fiquei na manhã aí com os colegas e nada, e esse cara falou, sabe de uma coisa? Coquinho, meu apelido era Coquinho. Coquinho, tu vai ser candidato a presidente. Falei, vou nada, tá doido, quero saber disso. Não, vai ser sim. Cara, sabia que eu vou mesmo? Então bora. Aí juntou a galera, que todo mundo entusiasmado, vocês sabem como é que é o ritmo militar mesmo, aquela bagunça, aquela alegria total. Me colocaram como presidente. Eu escolhi
tesoureiro, escolhi um secretário, executivo, né? 4 pessoas. Meu amigo, por incrível que pareça, vamos agora ouvir os pretensos presidenciáveis, né? Pronto, E aí a já gente estava foi lá. formado ali a chapa. Pronto, eu fui lá e falei, qual a sua proposta? Ó, minha proposta é brincar fazer com que todo soldado tenha diversão, a gente comece a fazer uma inserção social, a gente tal, e cair na graça, por incrível que pareça. De 4 chapas, a minha foi eleita a mais votada, eu fui o mais votado. E eu fiquei abismado, porque eu entrei numa brincadeira, né? E virou uma surpresa agradável. Virou uma surpresa agradável. E tava ali coronéis, comandante-geral do batalhão, capitão Josias, os tenentes todos, o tenente Matoso, o tenente Ramon, o tenente Paixão, os sargentos todos, enfim. A nossa, 320 homens da minha turma, 320 homens da minha turma. Então, assim, foi uma alegria muito legal. E aí eu fui aventurar lá dentro. E nasceu uma sementinha. Mas isso já era soldado antigo. Já era soldado, já estava soldado formado. Formado, né? Já tinha acabado o recrutamento, a gente subiu pro batalhão. Lá no batalhão a gente teve essa iniciativa, porque no recrutamento não tinha, a gente tinha um xerife da turma, né, do batalhão, né, do grupamento lá. Mas lá no batalhão mesmo, a gente teve essa eleição. Eu assim, também fiquei surpreso comigo mesmo, né? Aí o que a gente fez? Vamos enfeitar agora o nosso cassino. O nosso cassino era uma sala onde a gente conseguiu ping-pong, sinuca, totó, né, jogo de dama, aquela coisa toda, inserindo a moçada, promovendo campeonato de futebol, campeonato de vôlei, até quebrei um dedo desse lá, um vôlei brincando também lá, enfim. Trazendo alguma distração para o contingente, trazendo Era, uma forma... daquela Porque rotina, tem né? muito dos soldados, oficiais, dos sargentos, e tem, né? Verdade. Mas dos soldados não tinha, e essa foi a novidade e a primeira aqui. Não sei se existe mais. Hoje está um pouquinho melhor. Tá melhor, Hoje está né? um pouquinho melhor do que da época. 88, né, pra cá, né? é. Muita coisa muda mesmo, né? Não tem como, né? Espero que de fato tenha melhorado bastante. E aí a gente fez essa situação toda e nasceu a sementinha. Cara, sabia que é verdade? Você pode construir relacionamentos, você pode construir já aí relacionamento e a pessoa vê o seu caráter, vê a sua proposta, né? O que você pretende, né? Com as intenções do poder do cargo. E aí eu saí de lá, né? Como eu falei para vocês, eu tive esse acidente de moto em 89. Já tinha enganjado, né? Era para dar baixa, eu dei baixa, depois voltei de novo, até que eu permaneci na Força Aérea, que acho que foi um aviso de Deus, porque eu cheguei a dar baixa. Chegou da baixa. Eu cheguei a dar baixa. E aí depois eu reverti a baixa, e aí até o sargento falou bem assim, amigo meu, falou bem assim, ó, se você voltar aqui eu vou te dar uma cadeia, então fica onde você tá. Eu falei, o que você quer? Eu quero ficar enganjado. Então fica enganjado aqui e não volto mais aqui não, soldado. Pô, vazei para lá. E poucos meses depois, né, aconteceu um acidente de moto. Eu estava saindo do quartel. Não chegou nem a serviço. fazer o curso de cabo, né? Estava perto, já estava pronto para fazer. E aí aconteceu de eu sair de serviço, indo para minha casa de moto. No trajeto, o carro entrou na minha frente e a minha moto colidiu com esse carro. E ali, meu, estraçalhou todos os ossos da minha mão, da mão direita, das falanges, do braço, o rádio, rompeu os tendões, deu hemorragia interna, fiz uma cirurgia de 63 pontos, quebrou o fêmur da minha perna esquerda, rompeu os tendões, afetou a medula óssea e eu fiquei 6 meses internado no hospital. Recebi transfusão de sangue, fiz uma cirurgia aqui no tórax de 61 pontos, foi muito grave. Mas Deus me deu a graça, né? E eu sobrevivi ao acidente, mas fiquei com a sequela. Eu fiquei com uma deficiência permanente, que é a lesão do plexo braquial completa, que paralisou a movimentação do meu braço completo. Foi bem no tronco mesmo, que se tornava irreversível. Se fosse aqui abaixo do braço, acima um pouquinho do ombro, tudo era reversível. Mas como foi no tronco mesmo, bem na medula, aí se tornou-se uma coisa irreversível para a medicina. Mas Deus sempre nos prepara para tudo que acontece na vida. Tem até os tropeços que nos joga para frente. Então podemos dizer que nesse momento, esse trágico acidente, nasce aí a voz da inclusão. Nasce a voz da inclusão. Não foi muito fácil, porque naquele primeiro momento, você imagina, um jovem de 19 anos de idade,
Nós fomos jovens, 19 anos de idade. E a gente vê o auge da nossa vida com 18 anos, 19 anos. Cara, você é o super-homem, você... Pode Isso. tudo. Eu vou voar, eu vou subir nos prédios, Homem-Aranha, é tudo. Mas quando acontece um acidente que interrompe a sua vida, te deixando sequela, uma deficiência, uma interrupção do teu desejo, não posso mais servir a Força Aérea, meu sonho de vida, o que vai ser de mim agora? Eu sofri muito, fiquei muito em casa, preocupado, sabe, sem querer me socializar. Psicológico, foi lá embaixo. A autoestima, né, minha autoestima baixíssima. Falei, cara, não vou ser mais nada agora. Não vou alcançar mais nada. Não, porque com esse braço. Com os dois braços eu já tinha não era dificuldade. fácil, né? Agora, sem um braço, eu tô ferrado. E aí, a gente não sabia, né, o que estava sendo construído. Aí comecei a abraçar a causa da inclusão. Comecei e eu falei, cara, vou criar uma associação de pessoas com deficiência. Mas com nada, sem nada, falei, vou pegar um monte de cara mal acabado igual eu. Aí peguei um sem perna, falei, vem pra cá. Peguei um cego total, vem pra cá. Peguei um com deficiência visual parcial, vem Isso pra tudo cá. em Brasilândia. Tudo em Braslândia. Vou começar por aqui. Aí fui pegando as pessoas semelhantes a mim e fui montando um grupo. Peguei uma lá com poliomielite também. Vamos embora, vamos montar aqui. E a gente foi juntando um grupo legal de pessoas com o objetivo de ajudar uns aos outros. E nós nos ajudamos. Até na psicanálise, até na psicologia nossa, foi ajudado, porque a gente se via cabisbaixo pela nossa deficiência, mas quando o cara, eu com o braço, via o cara sem os dois olhos, feliz da vida, quando o cara sem os dois olhos via que eu estava sem um braço, ele fala, pô, eu tô feliz que eu tenho os dois braços, eu sei tocar. Aí o cara que tinha os dois braços, mas não tinha perna, fala, pô, o cara tem dois braços, mas eu só tenho uma perna, moço, eu tô mais feliz que esse cara que só tem um braço. E assim a gente se relacionou Um vai mesmo. injetando ânimo no outro. Pronto, falou, vamos embora, é nós agora, vamos embora. A gente criou esse instituto, União Brasileira de Pessoas, inclusive o brasileira para o Brasil mesmo, para brasileiro mesmo. Isso porque, desculpa, Não, sem problema. a sua pretensão é estender isso No país inteiro. Justamente, o propósito era, de fato, criar uma ramificação nacional. Aí a gente criou a União Brasileira de Pessoas com Deficiência, UBRAPOD. Aí essa UBRAPOD fez sucesso. As pessoas viam a nós nas mais diversas dificuldades. E a gente, na maior das intenções, a gente colocava à disposição o carro, o dinheiro, pagava almoço, tirava passe livre, laudo médico, e a gente ia atrás do emprego para a pessoa, do BPC, do benefício da prestação continuada, e ajudando. Cara, Prestava toda uma assessoria que muitas vezes falta informação. Falta informação. Eu quero aposentar. Moço, você não pode aposentar, não. Você está bem da vida. Vamos arrumar um serviço para você. Não, se for um serviço bom, eu quero. Aí, arrumava o serviço. Aquele que tinha deficiências comprometidas mesmo, não, você merece ser aposentado. Então, vamos correr atrás. Mas eu não tenho laudo. Vamos lá no médico amigo nosso, que ele tem um laudo, dá um laudo para você baseado na realidade, mostrava a deficiência no CID e tal, chegava no dia, marcava a perícia, 135 no INSS, o cara ia lá na perícia e falava, estou aposentado. E assim a gente ia fazendo e crescendo. Um ajudando o outro, cooperando e todo mundo crescendo. Todo mundo crescendo. Aí, a gente já cresceu do nível que a gente expandiu para o Distrito Federal em vários lugares. Falou, cara, sabe de uma hora? Agora é nossa hora de representar. Foi aonde as pessoas começaram a falar, você vai ser o nosso representante. Aí eles começaram, Yolanda, você vai ser o nosso representante. Não, moço, tem capacidade para isso, não. Deixa eu quietinho na associação aqui, é muito complicado, muito difícil e tal. Até que eu aceitei. Amadureceu a ideia. Bora, vamos para cima. Em 2006, me fiz candidato pela primeira vez, deputado distrital por Brasília, sempre com a bandeira do militarismo, defesa da pátria, defesa principalmente da aeronáutica, do exército, da marinha, que a gente lutava bastante mesmo. Aí, e foi criando, mas aí o cara falou, ó, tua bandeira principal vai ser a causa da pessoa com deficiência. Prega isso aí que vai dar certo. A gente começou a pregar. Fui candidato em 2006, tive uma votação expressiva, não fui eleito. A persistência também é um fator importantíssimo para a nossa vida, em todos os sentidos.
Às vezes a gente, no primeiro obstáculo, né? Ó, por exemplo, o cara quebrou a perna, perdeu o braço, acabou a vida dele, não vai, serve para nada mais. Muito pelo contrário, né? Tem situações que são feitas para, cara, às vezes é um passinho mínimo. Se você der um passinho de 1 milímetro, você vai alcançar o outro degrau. 1 milímetro, você faz, só levanta o pé um pouquinho, passa um pouquinho de dificuldade mínima. Levanta o pé que você vai ver. Às vezes é só se doar um pouquinho a mais. No Um seu pouquinho a mais. limite, faz um pouquinho a mais que alcança o objetivo. Exatamente. E eu fui candidato novamente em 2010, não ganhei eleição, mas tive o dobro de votos. Ó, Falou, ó, eu importante. estou no caminho certo. Então vamos para 2014. Cada eleição era 4 anos. Então você imagina, foram 12 anos de investimento profundo. Quando foi em 2014, eu multipliquei a votação, quase que tripliquei, mas não fui eleito. Foi eleito. Tinha algo errado. Era o partido. Cara, que negócio é esse, moço? Pelo amor de Deus. esse Questão da negócio legenda que Do acaba quociente prejudicando. eleitoral. acaba, mata a pessoa. Aí peguei, cara, não tem jeito. Aí quando foi na 4ª eleição, em 2018, 2018, eu tinha passado 2006, 2010, 2014. Em 2018, aí eu saí, vi o partido, analisei, falei, agora é aqui mesmo, aqui vai dar certo. E de 1.000 candidatos, eu fui o 13º deputado mais votado de Brasília. 13º deputado mais votado, de 1.000 concorrentes. Então, deu certo, Deu né? certo, foi uma Graças a estratégia Deus. vitoriosa. Foi. Aí a gente fez um trabalho do decorrer dos 4 anos passados, né? Muito bem a nível do Distrito Federal, tanto que eu dupliquei a minha votação, praticamente dupliquei. Eu pulei de 13 mil votos para 21 mil votos. Então, 23 mil votos, né? Quase, praticamente, eu dupliquei a minha votação. Então, nós estávamos no caminho certo, em ajudar a população, em continuar. E isso foi um fenômeno para nós, uma alegria muito grande. Deputado, uma curiosidade, como que o senhor lida com a sua deficiência no contexto político? Então, a deficiência, para mim, ela, como eu venci essa dificuldade, todos nós, a gente tem dentro de nós uma luta muito grande. E eu ouvi de um certo sábio muito forte, ele falou bem assim, quantos lobos o homem tem dentro de si? Aí o certo sábio falou bem assim, o homem tem 2 lobos dentro de si. E ele falou bem assim, qual... Aí a pessoa perguntou, e qual deles é mais forte em nós? Ele falou, qual que você alimentar melhor? Então, o lobo do bem ou o lobo do mal, né? O homem do bem ou o homem do mal. E dentro de nós, a gente tem algo que só Deus compreende, só Ele nos deu, que foi a capacidade de entender nós mesmos. A deficiência, para uma pessoa, é muito difícil. Para qualquer pessoa, seja ela qual for. Todo mundo quer ser perfeito, viver perfeito, morrer. Até para morrer, falar, ó, eu já ouvi histórias e falar, ó, eu quero estar bem bonito, porque se eu morrer, as pessoas vão me ver bonito. Olha só que pensamento, né? As pessoas estão até preocupadas se morrer, tem que estar bonito. Tem que estar bonito, morrer. fazer uma maquiagem, né? Uma maquiagem, enfim. Não é isso, mas assim, a gente tendo a autoestima dentro de si, dentro da perspectiva de que aquilo ali não é o fim do mundo, pode-se fazer daquilo ali pontes para outras questões, pode-se fazer escada para outras situações, e foi o que eu fiz. Eu me dou muito bem com a minha deficiência, eu não me faço de coitado para ninguém, também não ser um arrogante, também dizer que eu não preciso de ninguém. Eu tenho que estar na condição de uma pessoa que, olha, eu tenho uma deficiência, eu tenho limites, mas tem coisa que eu não preciso. Pegar um copo, pentear um cabelo, escovar meus dentes, passar fio dental, fazer minha barba, amarrar o cadastro do meu sapato, que eu amarro sozinho, fazer o nó da minha gravata, que eu faço sozinho com um braço só. Como é que você aprendeu? Com 2 mãos não dá para fazer, eu não dou conta, mas com uma mão eu aprendi a fazer o nó da gravata. E aí você vê que você é capaz. O senhor não se preocupou em cair no reducionismo, muito pelo contrário, preocupou com a evolução, mesmo usando a sua capacidade cognitiva e evolui pessoalmente. Porque o principal de nós, eu acredito que está na nossa mente, na nossa capacidade de pensar, de entender o seu potencial. Se você se fala, sou fraco, você vai ser fraco. Você se fala, cara, eu sou vencedor, eu sou forte, eu vou vencer. E eu falo para vocês que eu não sofri.
vocês terem ideia, eu, diante do acidente, eu fiquei com uma sequela terrível, terrível. Eu sofria Imagino. 4 noites sem dormir ininterruptamente. Eu não dormia durante o dia e não dormia 4 noites. Então, vocês imaginam o que é isso para um ser humano ficar 4, 5 noites sem dormir. E eu só fui melhorar dessas noites mal dormidas depois de 20 anos de acidente. Meu acidente já tem 34 anos. É muito tempo. Muito tempo, né? E eu sofri muito. E eu não falo para vocês, não é só a questão do complexo ou do preconceito. Eu tinha preconceito, eu enrolava meu braço do pescoço até o último dedo, com vergonha de mostrar para as pessoas que eu tinha uma deficiência. Mas eu ficava mais ridicularizado, né? Porque quando eu falei bem assim, sabe de uma coisa? A partir de hoje, eu sou uma pessoa que tem deficiência. Você aceitou. Eu me aceitei. Eu acho que o ponto principal da vida de um ser humano é quando ele se aceita. Mas eu sempre falei isso. Eu tenho a minha deficiência capilar. Se eu for me preocupar com isso, eu não vou sobreviver. A gente não vive em prol disso. É remédio, é uma peruca, é não sei o quê. E no final você não se aceita. E é tão assim irrisório, é tão pequeno. Frente a tantas Moço, necessidades. não é uma deficiência, essa é uma situação mesmo Genética. da genética humana que é irreversível nesse ponto do natural. Mas tem hoje tecnologias que fazem você ficar aí um lobisomem de tanto cabelo aí, se você quiser, né, sabe? Com certeza. Mas o que você faz com essa situação? Meu irmão, você reverte isso. Fala, cara, nós somos capazes. Nós vamos reverter esse quadro. Eu me aceitei deficiente. Falei, cara, eu tenho um deficiente. Mas eu chegava para as pessoas não como um coitadinho. Eu não precisava chegar nas pessoas. Agora, elas vão te aceitar do jeito que você é. Sim. Se você chegar nas pessoas, cara, eu sou um coitadinho. Elas vão te tratar como coitadinho. E, deputado, e a ideia da secretaria? E aí, onde chegou o mandato parlamentar, né? Onde chegou o mandato parlamentar. E aí eu falei bem assim, eu sempre acompanhei o processo político, mas o desejo do nosso coração, como eu andava no segmento da pessoa com deficiência durante muitos anos, nós pregávamos todo dia. Cara, tem que criar uma secretaria da pessoa com deficiência. Tem que criar. Porque criando a secretaria da pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência terão um norte para poder seguir. Nós teremos alguém para abraçar. Alguém para abraçar, uma instituição que vai tratar direto com nós. Aí eu ganhei a eleição, falei, governador Ibanez, meu amigo, meu parceiro, uma pessoa do meu partido, um camarada leal. Falei, governador Ibanez, eu tenho um sonho, eu e mais 300 mil deficientes aqui em Brasília. Nós temos um sonho. Qual é, Yolanda? Nós queremos criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Você pode criar para nós, mano? Eu crio. Com um propósito, você tem que ser o secretário. Eu saio da Câmara um pouco, eu vou lá e crio. É bandeira minha, né? É lógico, fundamental o trabalho. Aí eu não dei outra, assim, tipo assim, não pensei duas vezes. Saí da secretaria da Câmara, estava primeiro secretário indo na mesa diretora. O senhor criou no primeiro mandato, né? No primeiro mandato, em 2019. Em setembro de 2019, eu apresentei a proposta para o governador, ele comprou a causa, falou, agora tu vai ser o secretário. Aí eu fiquei secretário, ele lançou a secretaria, muito pequenininha, muito fraquinha, muito difícil, sabe? Com toda a dificuldade. Eu até falei no dia da posse, eu falei, ela já nasceu deficiente. Banguela, sem cabelo, não sabe andar, né? Não tinha nada. E eu aventurei e realmente a secretaria tem 4 anos, foi criada em 2019, setembro de 2019, e ela tem 4 anos. Ela hoje tem programas maravilhosos. Hoje o governador não abre mão da secretaria. É uma das secretarias, sem desfazer as outras, com evidência que dá resultados para a população. Hoje a população precisa de um passe livre especial, lá tem. Nós temos hoje 60 vans chamado do programa DF Acessível, foi criado por nós. São vans que pegam o deficiente em casa, leva na consulta, no exame, na cirurgia, sabe, no hospital para tratamento. E isso deu uma alavancada no Distrito Federal a nível de deficiente, você não tem noção. Então, é o resultado do sonho, do desejo, da vontade, né? Então podemos afirmar que o governo tem sim um comprometimento com a promoção social dos deficientes.
Tem sim, Eloy. O governador é um cara muito sensível. Eu não estou te falando, eu até falei isso, mas assim, os outros governadores faziam, mas eles faziam pouco. Assim, Em vista do que em é vista do que necessário. é necessário, justamente, Eloy, em vista do que é necessário. É pequeno. O governador não, ele já pensou grande. Quando ele criou a secretaria, quando eu propus lá na Câmara Legislativa, convencer os nossos amigos pares a criar a primeira secretaria da pessoa com deficiência de Brasília e a terceira do país, pra você ter. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Nós só temos 2 capitais que têm a secretaria, que é São Paulo e Brasília. São Paulo, ele está bem à frente da parte de acessibilidade, de defesa da pessoa com deficiência do que qualquer um outro estado. Apesar de Curitiba ter a tecnologia, os ônibus adaptados e tudo. E a gente foi pegando um pouquinho para trazer para Brasília. Os ônibus adaptados, a rampa para pegar o cadeirante, enfim, sinalização, orientação sonora dentro dos ônibus para pessoas cegas, né? Enfim, uma infinidade de trabalhos que a Secretaria hoje oferece que está dando um resultado maravilhoso para o Distrito Federal e para as pessoas com deficiência. O senhor trabalha com uma gama de pessoas com variados tipos de deficiência. Tem alguma em especial que o inspira tanto a defender ainda mais essa causa? Então, é muito assim, a gente falar especificamente de uma deficiência, porque, olha, se você olhar uma pessoa com deficiência, você põe um deficiente cadeirante. Cara, tu imagina o cara ficar o dia todinho numa cadeira de roda. O dia inteiro numa cadeira de roda, circulando. Aquele que ainda tem um carro, ele ainda sai da cadeira. Ainda consegue ver Ainda essa consegue. acessibilidade. Aquele que não, e que pega o ônibus, que mora em Santa Maria, que mora em Planaltina, que mora em Sobradinho, que tem que pegar ônibus lotado, aquela coisa toda de cadeira de roda, que tem que trabalhar, fazer alguma mobilidade, a não ser que ele queira receber o salário mínimo. Você vê o cego que não vê a luz do dia circulando no dia a dia para poder correr atrás das políticas públicas para ele. Você vê um surdo que não ouve o som de uma música, que não... Sabe? Então, assim, é muito forte cada deficiência. O autista que tem o mundo dele, né? Tem o mundo dele, o deficiente intelectual, que ele tem as suas deficiências. E o deficiente múltiplo, que tem centenas de comprometimentos físicos e mentais, intelectuais, mas ele tem vontade de viver. Então, assim, é muito difícil eu especificamente falar de uma deficiência ou quem me inspira. De fato, todas as pessoas com deficiências me inspiram. Elas me motivaram a manter-me no foco de ajudá-las, de propor políticas públicas que favoreçam, fazer com que o governo enxergue isso. Quando a gente conta a realidade da pessoa com deficiência, o que nós planejamos e pretendemos para as pessoas com deficiência, você vê lágrimas no governador, você vê lágrimas no secretário, você vê lágrimas, porque eles nunca viram isso. Nunca viram isso. Estão vendo agora na nossa gestão de deputado, porque eu apresento para eles que, de fato, o deficiente, a pessoa com deficiência, ela pode ser capaz de qualquer coisa. Ela pode alcançar o sonho que ela quiser, ela pode chegar onde ela quiser. E ela é igual a qualquer um de nós. Não tem diferença. Ela tem a limitação dela, mas ela é igual a qualquer um de nós. E você que nos acompanha pelo YouTube, aquele abraço. Já deu like, já compartilhou? Temos aqui que agradecer a Januário Advocacia Militar. São 21 anos junto com a família militar. A LTI Consultoria, que é quem nos dá esse forte abraço no mundo digital. Eu estava voltando aqui, fica à vontade. Aproveitando aí, eu quero mandar um abraço aí pro meu sobrinho Hernani, Alex Hernani, que lá do Pará, que também é cadeirante, né? Ah, legal. Cadeirante. Pará, Alex? É o Alex, o Hernani Alex. Um abração, meu sobrinho aqui, ó. Trouxe aí o deputado aí. Maravilha. Eu sei que você tá assistindo aí, e vai dar uma curtida para nós aí. Com certeza. Deputado, a gente vê a sua articulação dentro da Câmara Legislativa. E como que é a aceitação dos seus pares, seus amigos ali no dia a dia para essa causa tão importante? Então, ali a gente sabe que há uma diversidade de bandeiras, né? Cada um tem a sua defesa ali. Uns defendem a saúde, outros defendem a segurança, outros defendem a educação, outros defendem o social, outra a religião, outro, né? A pessoa com deficiência como eu. Mas essa bandeira específica da pessoa com deficiência, ela é privilegiada, né? Porque
há um toque de sensibilidade de todas as pessoas. As pessoas, de fato, começaram a enxergar o deficiente. Antigamente, a própria sociedade fazia isso, os pais faziam isso, né? Eles pegavam os filhos e colocavam dentro de casa, os filhos não se relacionavam com ninguém. Eu tenho uma pessoa com deficiência lá, a gente já pensava que era uma pessoa que tinha transtorno mental, Incapaz de tudo e compulsivo, qualquer incapaz coisa. de qualquer coisa, né? E ali a gente via que às vezes era uma deficiência leve de uma perna, um braço, uma cadeira de roda. Enfim, aí as pessoas criavam esse certo dogma, né? Esse mito que as pessoas tinham um certo receio meio quando falava pessoa com deficiência. E nem era pessoa com deficiência, era portador de deficiência, né? Enfim, uns nomes estranhos, até necessidades especiais. Mas ali na Câmara Legislativa, hoje não, a gente vê aceitação. Toda a Câmara é acessível. Tiver um deputado cadeirante, foi feita uma rampa, tem um elevadorzinho dentro lá, como tínhamos um deputado antigamente, que era cadeirante, a rampa foi feita para ele e para os demais possíveis sucessores nossos a ser deputados, que tiver uma mobilidade reduzida, que não sobe 3, 4 degraus, não consegue, tem um elevador que dá toda a condição motora para ele estar lá no púlpito, lá na mesa diretora, para poder, se ele, por exemplo, for o presidente, ou primeiro, segundo, terceiro secretário, ele pode ficar lá em cima e desenvolver o seu mandato tranquilamente, sem nenhum problema. Então, a casa é toda preparada para receber o deficiente. Mas Brasília tem esse privilégio. A gente observa que nos últimos 10 anos, o próprio setor privado que temos aqui do transporte público evoluiu muito. E hoje todos os ônibus dentro do Distrito Federal têm sim um elevador, principalmente para os cadeirantes. Isso é importante. E o que o senhor vê que ainda possa ser feito a partir de agora para melhorar e facilitar a vida do deficiente? Então, Eloy, você falou uma verdade, né? Brasília, tanto Brasília quanto boa parte do Brasil mudou muito. Brasília, por exemplo, que é a capital de todos os brasileiros, a gente ama de paixão essa cidade. Ela tem todo um coração grande mesmo para a recepção dos turistas, né? Tanto do nosso próprio Brasil, que ainda não veio. Aonde eu vou, fora do Brasil, fora de Brasília, eu recomendo aos brasileiros e pergunto se eles já vieram aqui a Brasília, aqui na capital. Alguns falam que sim, ama a arquitetura, ama a forma de ser Brasília, que não vem em montanhas, né? Não vem em morros, né? Vem tudo planície. Mas algo que a gente tem que se orgulhar é de que Brasília, de fato, está se tornando uma cidade muito acessível. A questão dos ônibus, do metrô, que nós não tínhamos e agora nós temos um metrô adequado, com condição de receber todos os tipos de deficiência, inclusive o cadeirante. Nós temos a mobilidade das rampas e das calçadas, que são feitas aqui, por exemplo, em todo o complexo do Eixo Monumental, vindo da Rodovia Ferroviária para cá, ali da praça ali do Cruzeiro mesmo, onde foi formado ali do Cruzeiro, ali a primeira missa rezada em Brasília, né, na época da inauguração de 1960. Desculpa. A gente pôde ver que o cadeirante ele pode transitar em alguns lugares aqui. Mas nunca a gente conclui nada, né? Nunca, não conclui nada. Pois é, deputado. Inclusive, a gente acompanha o seu trabalho. O senhor foi autor daquela lei 1946, né? De 2021, que são assim, nessa lei que determina que os relatórios sejam por tempo indeterminado. Isso. Para isso. O que levou o senhor a fazer isso? É a 7279. 7279. Essa lei ela é muito, muito legal. Eu fui autor da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu fui autor da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O autor do Cadastro Único. Quer dizer, do passe do Cadastro Individual da Pessoa com Deficiência. O passe livre é um passe livre. Ele dá direito à gratuidade no ônibus e no metrô. Mas a carteira de identificação da pessoa com deficiência, não necessariamente ele precisa usufruir do benefício do ônibus, do metrô. Não necessariamente ele precisa se beneficiar. Mas ele dá direito a pessoa, por exemplo, eu tenho uma deficiência, porque é limitado, né? Quem pode ter a carteira do passe livre
quem recebe só até 3 salários mínimos. Agora, o cartão de identificação da pessoa com deficiência, você pode fazer com salário ilimitado, não estipula o valor de salário, porque não é diretamente o benefício do Estado que você vai se beneficiar, para identificar que você tem uma deficiência. E a gente fez essa lei também aqui, a 7279, né, de minha autoria, que é a lei que dá direito à pessoa com deficiência permanente não mais precisar apresentar o laudo médico. Porque, olha só, é muito incoerência. Como é que a gente conseguiu enxergar isso, Eloy, Jair? Como que a gente enxergou somente agora, que a pessoa, ele arrancou o braço, arrancou a perna. O cara tem 30 anos que arrancou a perna não vai crescer. Igual o colega fala, não é lagartixa, a perna não vai crescer, né? Então, se a perna tá ali, a pessoa tá com déficit da perna, ou tá com déficit do braço, ou perdeu um olho ali e tal, ou os dois, ele não vai reverter, não tem condição de reverter. Por que que ele precisa, todos os anos, apresentar um laudo médico para ele continuar com os benefícios do passe livre dele? Por que que ele tem que apresentar? Aí onde entrou o meu projeto de lei, aonde diz que toda pessoa com deficiência permanente não mais precisará apresentar o laudo, porque ele tem esse direito agora permanente. E é óbvio, tá na cara, né? E a gente conseguiu isso aí já, e foi um grande êxito. Isso aqui dentro do Distrito Federal, isso tem que ser estendido para o Brasil inteiro. Isso. E eu tenho essa proposta para apresentar lá na Câmara Federal. Estou esperando só o deputado a abraçar essa causa para a gente já propor esse projeto. Inclusive, pedir para tramitar em regime de urgência, né? Para que ele vá direto para o plenário, para que as pessoas sejam imediatamente beneficiadas com esse projeto. Com certeza. Deputados, fugindo um pouquinho do assunto da inclusão, eu queria te parabenizar por algo que eu achei essencial, que foi a sua nota de repúdio ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em virtude da frase usada na Câmara Municipal de Araçatuba, que sob a proteção de Deus, eles simplesmente acharam por bem proibir, e o senhor foi lá e fez a sua nota de repúdio. Eu quero aqui te parabenizar publicamente por essa atuação e que se estenda em todo o cenário nacional. Eloy, vou te falar uma coisa, amigo. Eu sou um cristão, eu nasci cristão, eu tenho 53 anos de idade. E eu vou falar uma coisa para você aqui. O poder, ele é totalmente passageiro. As pessoas pensam que o poder é permanente, que a riqueza é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Não é. Hoje, primeira coisa que o homem deve identificar e entender, mesmo que ele não seja um praticante, um cristão praticante, uma pessoa que pratica a fé, mas ele tem que reconhecer que existe um Deus. Ele tem que reconhecer que existe um Deus. Um Deus que é acima dele, acima do poder, acima do Supremo, acima do Senado, acima da Câmara, acima do dinheiro, acima dos bilhões que ele tem ou dos milhões que ele tem. Tem um Deus que está acima. Hoje, negligenciar isso seria a maior de todas as tolices. Seria para nós uma maldição que eu, particularmente, eu jamais... Eu ainda assim não quero ver com meus olhos nus uma pessoa que professa isso com o coração cheio de que Jesus ou Deus não prestam, não vale nada, são insignificantes, não tem nenhum tipo de valor na vida de um ser humano desse. Para mim é um repúdio total. E a frase, nós todos as câmaras estaduais, federais, nós temos uma norma, pelo menos a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, na lei orgânica, tem um item lá, um artigo que diz que, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Qual mal tem nisso? Qual mal tem em você professar Deus? Agora, as pessoas falam, mas o Brasil é laico. O Brasil é laico, mas ele é 90% do Brasil laico é cristão. Então, você falar que Deus, agora o Deus que você quiser, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do orixá, o Deus da onde você quiser, é o Deus que você entende. Mas o Deus, ele é universal. Eu, particularmente, eu creio num Deus. Um Deus que é sobre todas as coisas, um Deus vivo. E tirar essa frase, para nós, é um retrocesso que não tem precedente, que não tem, olha, as consequências são muito trágicas.
tirar o crucifixo, por exemplo, de dentro de uma escola ou de dentro de órgão público, que o Brasil é laico, e o crucifixo significa que é a Igreja Católica, por exemplo, que prega ali o Jesus crucificado ali. Olha, é inadmissível, é inaceitável, e eu acho que para nós é um retrocesso muito grande. E a gente vai pagar, ou mesmo o Estado vai pagar por essas aberrações, por essas abominações que estão sendo proferidas. Deputado, seu lado cristão te ajudou muito durante o acidente e tem te ajudado até hoje a superar todos os desafios, né? Meu amigo, vou te falar uma coisa, Eloy. Se a gente não tiver Deus na vida, nós não somos nada. Nós não somos nada. Olha, eu superei a minha dificuldade logo após eu ter sofrido um acidente em 2020, 2019, 2000, não, 2020, 94, não, meu Deus, quando é que foi meu acidente? 89. Em 90, eu comecei para a igreja evangélica. Comecei a ouvir lá muita forma sabe? Não era ali um tratamento, a gente via um tratamento só espiritual. Porque eu ia para centro de recuperação ajudar pessoas que usavam drogas e usavam bebida o dia todo. E a gente, um ato voluntário, ia ficar lá com eles, dando palavra de Deus, falando com eles, fazendo jardim ou fazendo hortaliças para eles terem uma atividade terapêutica, para ensinar eles que precisava também se inserir nessa área. E a gente via que isso tudo era bom. A gente ia para as vigílias, ficava lá até de meia-noite, 10 horas até 6 da manhã, pedindo proteção para a cidade, para a família, para a igreja, para trazer progresso, trazer benefício para a sociedade. Então, eu hoje tenho certeza de que Deus foi o autor principal e é o autor principal da nossa vida, da nossa alegria. E eu não abro mão. Não tem porquê. O poder, como eu falei, é passageiro. E a gente fixar o nosso coração nisso aqui, achar que isso aqui não vai acabar nunca, é muita imaturidade. Agora, a gente precisa crer de que um Deus, ele é imutável. Crer no Deus, crer no Senhor, na vontade dele, ou mesmo na volta dele, ter uma esperança de vida, porque essa vida é muito difícil. Todos nós, olha, é muito difícil. Você olha, fala, bom, mas Yolando tá feliz, eu sou casado, tenho 2 filhos, meus filhos já estão com vidas independentes, ele é deputado pelo 2º mandato, deve ter realizado todos os seus sonhos, tá, mas eu tenho dificuldade como ser humano. Eu sinto dores no meu braço, por mais que eu fiz uma cirurgia na medula, mas eu sinto dores no meu braço, eu passo mesmo uma noite sem dormir, às vezes eu não tenho muita alegria, às vezes tenho tristeza, tá devendo, bateu o carro, tá doente. Não, mas é natural da vida humana, né? E se você não tiver nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de perspectiva depois dessa vida aqui, o que vai prestar a vida nossa aqui? Será que é só isso aqui? Você vai morrer, acabou, enterrou? Acabou. O Jair, Eloy, o Yolando aqui, ó, era só aquilo ali mesmo, não tem mais nada, não tem histórico, não tem nada. Então, o crer no Deus é o crer num momento segundo depois desse aqui, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem deficiências, né? Deputado, nem toda região administrativa tem o privilégio de ter um representante atuante nas causas. Porque até agora nós falamos do todo o nível do Distrito Federal. E como que está a evolução desse processo de acessibilidade lá dentro de Braslândia, que é ali o seu sol nascente? Ali é o coraçãozinho. A nossa cidade, Braslândia, ela é muito linda. Olha, eu convido... É muito peculiar, não é? Muito peculiar. Ela não é como todas as cidades do Distrito Federal. Não é. São 35 regiões administrativas. E Braslândia, ela tem algo nordestino, algo interiorano, algo típico dela mesmo, sabe? Tem um lago no meio dela, um lago maravilhoso que nasce de uma nascente lá de 1 quilômetro, 2 quilômetros de lá.
ela abastece o Rio Descoberto, que abastece 70% das águas do Distrito Federal toda, vem de lá. A gente tem a maior produção de goiabas do Distrito Federal, 98% do consumo de goiaba do DF vem de Braslândia. A nossa maior produção de morango vem de Braslândia. Braslândia é grande produtor de morango, tem uma festa do morango, a festa da goiaba. A gente produz hortaliça, o maior produtor de hortaliça para a Ceasa, para os mercados de Brasília, para a Feira do Produtor em Ceilândia, para o Distrito Federal, ela vem de Braslândia. Então, Braslândia é muito rica na parte pecuária e tal. E a gente tem um cuidado, você falou a pergunta, Eloy, eu não vou fugir dela. Braslândia, nós temos tido o cuidado de deixá-la cada dia melhor para a pessoa com deficiência de se deslocar. Ela é uma cidade com 90 anos, a segunda mais antiga do Distrito Federal, perde para a Planaltina, que tem 164 anos, mas ela é uma cidade muito gostosa de se viver. E a gente tem trabalhado dioturnamente para deixá-la em condição de que a pessoa com deficiência, seja o cadeirante, seja o cego, seja o idoso com mobilidade reduzida, também tenha condição de circular na cidade de forma harmônica. De um lado, eu quero ir para cá, eu quero ir para o setor tal. A gente tem trabalhado isso, deixado cada dia mais a cidade bonita. É tão peculiar que Braslândia é o portal do Distrito Federal do lado oeste. Então, todo mundo que vem do norte do país, trafegando pelas nossas rodovias, primeiro passa por lá e tem o privilégio de conhecer algo surreal para o brasiliense. Mas o senhor, assim, a sua vivência, a sua criação foi através da agricultura também. Então, assim, por ser Braslândia uma área rural, Isso. E a mais rural ainda permanece rural, a minha juventude, a adolescência e a minha juventude, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Até os meus 17 anos eu trabalhei na roça mesmo lá dentro, né? Trabalhei na Câmara Federal como office boy, mas a atuação mais forte mesmo foi na área de agricultura, lá no plantio de morango, no plantio de hortaliças, cenouras, beterrabas e tal. A gente tinha essa atividade. Então, eu convivi diretamente lá. Era, então, algo muito marcante, que hoje eu tenho orgulho de falar, porque eu fui feito nessa área mesmo, né? Assim, criado nessa área agrícola mesmo. Eu tenho um prazer muito grande de ver a cidade hoje produzindo tudo isso e eu ter trabalhado nessa área na época. Deputado, o que é que a voz da inclusão pode deixar de incentivo ao deficiente que ele faça a diferença na sua comunidade? Então, acho que a pessoa com deficiência, ela tem que se impor, né? Ela tem que se colocar como uma pessoa que tem a deficiência, de fato, ela precisa se apresentar para a sociedade, não precisa se apresentar como coitadinho, e ela precisa participar das políticas públicas da cidade, do seu setor, do seu bairro, da gestão, seja de um administrador, de uma rede tem uma rede formada por vários órgãos do governo, entre instituições sociais, né, terceiro setor, que fazem a movimentação social de todas as áreas. Ali reúne-se Ministério Público, administração, polícia, corpo de bombeiro, segmento de rurais, enfim. E ali eles decidem, tem um tema que a gente precisa discutir. Tem pessoas aqui em Braslândia ou em Brasília, ou no meu bairro aqui, que está está tendo muito suicídio. Vamos trabalhar uma forma de fazer com que elas sejam mais assistidas psicologicamente, tenham uma assistência, sabe, religiosa, cristã, envolver eles mais no social. Então, enfim, ou tem uma área, por exemplo, da área da saúde. Vamos atuar essa rede na área da saúde. O que dentro da área da saúde está precisando para que a pessoa com deficiência seja ali atendida, ouvida, enfim. Então, é preciso que a pessoa com deficiência participe, seja atuante nas mais diversas ações que tem a cidade, que tem o bairro. Ele precisa participar. Porque se ele não participar e fazer manifestar ali o desejo dele, poxa, o administrador, está aqui na porta da minha casa um local onde eu tenho que subir, a rampa aqui, não tem rampa, a calçada aqui não tem rampa, é o meu fio de 30 centímetros, o administrador vai lá, manda a parte do parque de serviço, rebaixa o meu fio para ele ter acessibilidade. E tudo isso aí são cooperações, participação
que a pessoa com deficiência é interessante fazer. A bem do Brasil, nós, na presença do nosso presidente, a gente tem aqui uma preocupação com a formação do jovem, porque é muito difícil a gente já trabalhar com adulto deformado por todas as questões sociais. Qual a mensagem que o deputado pode deixar para os nossos jovens? Olha, Eloy, eu vou te falar uma verdade. Eu já estou da metade da vida para lá, né? Com 50 anos a gente já parte da metade, né? Não sabemos nem se vamos chegar a 100. Eu acho que talvez será impossível. Mas eu deixo para essa juventude nossa de hoje. Olha, ter objetivos na vida, ter propósito na vida. A razão de ser jovem não quer dizer que você pode fazer tudo aleatoriamente, desvairadamente, sabe? Sem nenhum tipo de controle. No uso da droga, da prostituição, sabe? Daquela falta de compromisso. Porque eles são diretamente os nossos sucessores. Então, se nós não temos uma juventude calçada, estruturada, equilibrada, centrada, com propósito, com objetivo, com desejo, sabe, de ser e fazer um Brasil melhor, amanhã nós estamos fadados a um fracasso social, cultural, político, social, tremendo. Até a participação do jovem na política é fundamental, ter ali a interação na política, entender a política. A política não é feita de pessoas más, não. Há alguns que se sobressaem com maldade, mas a política é feita de pessoas com boas intenções, que querem ajudar a sociedade, querem ajudar o país a crescer, desenvolver, fazer ela... E eles, vocês jovens, são os nossos espelhos, são os nossos sucessores naturalmente. Mas se não tiver jovens com capacidade para não substituir na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, não nos substituir na escola, não nos substituir na rua como gari, não nos substituir como motoristas, enfim, uma infinidade de advogados, né? Quem vai nos substituir? Vai extinguir as profissões? Vão extinguir os cargos de deputados? Vão extinguir os cargos de policiais, de professores? Não. São vocês, de fato, que são os nossos substitutos. Então, vocês é o orgulho nosso, é a nossa esperança. Vocês são a nossa esperança. É tudo que a gente espera. Deputado, era um anseio da nossa comunidade e é unanimidade a sua presença aqui para conosco, pela sua trajetória de vida, pela sua experiência vivenciada com a deficiência e também como militar. Quero aqui agradecer a sua equipe que tão prontamente nos atendeu, conduziu de forma ímpar até chegarmos aqui para levar a nossa família militar assuntos em um bate-papo que interage e traz para a gente todo o seu know-how de vida. O nosso muito obrigado pela sua presença. Alô, eu que agradeço você, o Jair, aí a equipe toda do podcast aqui que nos recebe com muito carinho, muito mesmo. Eu me coloco à disposição, espero que a gente possa cada dia mais crescer, me colocar à disposição como um verdadeiro soldado mesmo, não da Força Aérea, mas um soldado da pátria, um soldado da nação, um soldado de Brasília aqui, para poder servir, é o nosso objetivo principal. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de sua, Eloy, do Jair, em ter nos facultado isso, né? Ter nos proporcionado essa oportunidade de contar um pouco da nossa história. Espero que esteja, que sirva de estímulo para muitos outros jovens, para vocês também, para aqueles que estão nos ouvindo, a acreditar no sonho, acreditar naquilo que você deseja. Olha, eu fui tentar 4 vezes a eleição para ser deputado. Pra vocês verem, cada eleição era 4 anos. E eu não desisti do meu sonho. Eu perdi o braço com 19 anos. Eu podia ter desistido. Eu precisava só de receber meu salário, como ele é até hoje, vitalício. Mas eu não me acostumei, ou melhor, eu não me acomodei, né? Então, assim, a gente não pode se acomodar, seja ela qual for a dificuldade que tivermos. Não faça dessa obstáculo, faça dela escada para você subir degrau e poder ser útil para a população, para a sociedade. Porque sem esse objetivo principal aqui de ser útil à sociedade, para que nós servimos aqui, né? Obrigado, Alain. Jair, obrigado pela presença mais uma vez aqui na bancada, trazendo o seu conhecimento e
contribuindo para o sucesso do nosso programa. Eu quero agradecer em nome da Bem Brasil, deputado, e a sua assessoria, que foi muito receptiva com a gente, né? De ter dado essa honra com a sua presença aqui. E tenho certeza que vai ser muito bem acolhida aí pela nossa família. Eu que agradeço, viu, Jair? Obrigado mesmo. Eu queria que vocês, né, ou quem está nos acompanhando nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, né? Deputado Yolando, você vai ver tudo que a gente faz, desenvolve ali na Câmara, os nossos projetos, né, as nossas desenvolturas ali em prol da sociedade, não só para a pessoa com deficiência, mas para nós também da bandeira do militarismo. Eu tenho muito orgulho, muito mesmo, assim, eu tenho um orgulho mesmo, assim, de transcender. Quando eu falo que sou militar da Força Aérea, do Exército, da Marinha, represento ali as 3 forças ali naquele lugar, para mim é um orgulho grande mesmo. Eu fui recebido pelo brigadeiro ministro, comandante-geral da Aeronáutica, e falei para ele do orgulho que é ali representar as nossas Forças Armadas, né? Então, para mim é um orgulho. Obrigado por vocês terem me dado também essa oportunidade aqui. Família Militar, obrigado pela companhia de hoje, o carinho de sempre e até a próxima, se Deus quiser.